Amém. Se coloque de pé, meu irmão. Abra sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 22. Segundo Reis 22. Glória a Deus. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 1. Amém? Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 22, nós vamos ler a partir do versículo de número 1, que diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, seu pai. Não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Asaías, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas das portas ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm o cargo na casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, comprem madeira, pedras lavadas, para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: Os teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e que têm o cargo na casa do Senhor. E relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, e Aicão, filho de Safã, e Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo, por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Portanto, os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro e fizeram segundo tudo, para fazerem segundo tudo quanto nele está escrito. Amém? Deus, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações. Eu oro ao Senhor nessa noite para que, através dela, o teu Santo Espírito possa falar conosco e que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, sair daqui tendo a certeza de que ouvimos o doce som da sua voz falar aos nossos corações. Santifica, ó Pai, o teu nome através desta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Ao longo da história de Israel, não só ao longo da história de Israel, mas ao longo da história da igreja também,
tanto Israel quanto a igreja experimentaram diversos movimentos de avivamento, né? O que é um avivamento? Um avivamento é um despertamento espiritual que o Senhor provoca entre os seus, seja ele Israel, Antigo Testamento, seja ele igreja, Novo Testamento. Por várias vezes o Senhor provocou avivamento, aonde o povo foi despertado a retornar para os caminhos do Senhor. Esse período que nós lemos registra um dos avivamentos na história de Israel, né? Quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos aqui sobre um avivamento que está acontecendo no meio do povo. Para a gente poder entender o porquê que esse avivamento acontece, vamos voltar um pouquinho na história. 2 reis anteriores a Josias é Ezequias. Quando nós falamos esse nome Ezequias, o que vem à sua mente? O que vem ao seu coração? Vem ao seu coração o retrocesso da sombra do relógio de Acás, né? O rei que clamou ao Senhor por mais 15 anos de vida, através do profeta Isaías. Ezequias foi alguém que serviu ao Senhor, e enquanto Ezequias era rei em Jerusalém, o povo permaneceu servindo a Deus. Até porque no contexto de Ezequias, nós temos Isaías, um dos maiores profetas da história de Israel. Particularmente o profeta que eu mais gosto na história de Israel, né? Segunda-feira nós falamos um pouco sobre ele aqui. E quando Ezequias morre, os 2 reis posteriores a Ezequias abandonam os caminhos do Senhor, fazendo com que os judeus, fazendo com que Israel se distanciasse da presença de Deus. Existe algo que é comum na história do Antigo Testamento, quando o povo de Israel se desvia, quando eles se afastam da presença de Deus. Quando eles faziam isso, eles levantavam postes ídolos, eles construíam objetos de idolatria e traíam o nosso Deus. A palavra do Senhor no Antigo Testamento considera a idolatria como ato de adultério e prostituição. Era um adultério da fé. Deus se considerava literalmente traído quando o seu povo fazia para si uma imagem de escultura e se afastava da sua presença. Então nós vamos ter 2 reis que guiam Israel, que levam Jerusalém, que conduzem o povo de Deus a um momento de frieza espiritual e a um momento de afastamento da presença de Deus. O afastamento da presença de Deus é tão grande que o povo perde a Torá. Olha que fator interessante acontece dentro desse texto. O livro da lei do Senhor, o que regimentava a fé dos judeus, o lugar que eles consultavam a vida deles, para ver se eles estavam conseguindo servir a Deus ou não, é deixado de lado. Então, a presença de Deus é deixada de lado. Há um esfriamento geral na fé, e o pecado toma conta do coração dos judeus, fazendo com que eles permaneçam distantes do Senhor. É diante desse quadro de frieza espiritual, distanciamento de Deus, perca da palavra do Senhor, que vai surgir a necessidade de um avivamento. Quando que nós temos a necessidade de um despertamento espiritual? Eu já citei para você aqui os motivos que fazem que sejam necessários um despertamento espiritual na nossa vida ou no nosso meio. Quando há pecado, quando nós estamos mergulhados no pecado, quando nós somos dominados por aquilo que não agrada a Deus, somente um despertamento espiritual pode nos tirar da condição de pecador. E o que eu vou falar para você é uma notícia boa e uma notícia ruim. Você sozinho não consegue por si só largar o pecado. A notícia é ruim porque você entende que as suas próprias forças nunca serão suficientes para que você sozinho largue o pecado. E a notícia boa
é que quem te tira do pecado é Deus. E aí este jamais te abandona, e este sempre vai estender a mão para fazer com que você saia da situação de pecado, e estará sempre pronto para te perdoar. Irmãos, muitas vezes a frieza toma conta do nosso coração. Muitas vezes a distância de Deus é real em nossas vidas. Muitas vezes nós nos tornamos muito distantes do Senhor. Muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus é deixada de lado na nossa caminhada cristã. E quando nós identificamos essas coisas acontecendo em nós, nós precisamos urgentemente orar para que haja despertamento espiritual e avivamento do Senhor em nossos corações. Então, quando há pecado, eu tenho que criar a consciência de que preciso ser despertado espiritualmente. Quando a Bíblia, para mim, é algo deixado de lado, eu preciso criar a consciência de que há necessidade de um avivamento na minha vida e no meu coração. Aprenda uma verdade sobre avivamento: não existem avivamentos que não haja retorno à pureza da palavra de Deus. Todo avivamento, seja ele bíblico, seja ele histórico, na vida da igreja ou na história de Israel, em todos eles houve um retorno à Bíblia, um retorno à palavra. Quando nós pregamos avivamento sem a mensagem principal do avivamento, não é avivamento, não é despertamento espiritual. Não há, irmãos, despertamento espiritual através do emocionalismo. Não há despertamento espiritual através de técnicas psicológicas. Não há despertamento espiritual através de carnalidades. Só existe despertamento espiritual quando nós retornamos à palavra de Deus. Todas as vezes que há um despertamento espiritual, a igreja, ela sente vontade, ela sente desejo de ler a Bíblia, de correr para a Bíblia, de ter nas suas mãos as sagradas escrituras, a palavra de Deus. Quando há despertamento espiritual sobre a vida de alguém, a primeira ação que essa pessoa vai desejar é ter nas suas mãos o conhecimento da palavra de Deus. Eu desafio você a olhar para quem está perto de você e foi despertado espiritualmente. Essa pessoa está com sede da palavra, essa pessoa está querendo aprender a palavra. Por quê? Quando há despertamento, há interesse pela Bíblia. Então, quando a Bíblia se torna algo distante para nós, quando nós não sabemos mais onde ela está na nossa casa, quando nós esquecemos ela durante meses na igreja, quando nós deixamos ela dentro do carro para facilitar a ida, à igreja, tá, mas só fica aí até domingo que vem eu te pego, aí você já está aí dentro do porta-malas, já fica facinho levar você para a igreja. Quando a Bíblia se torna para nós algo desprezível, que triste usar essa frase para a Bíblia, isso significa que nós estamos carentes de um despertamento espiritual. Quando Deus está distante. Em terceiro lugar, quando Deus está distante. Irmãos, quando nós estamos sentindo Deus longe demais, teologicamente, nós sabemos que Ele nunca está longe. Amém? Eis que te tenho cravado na palma de minhas mãos, diz o Senhor. Toda vez que Deus olha para a palma da mão dele, Ele lê o seu nome lá. Está em Isaías. Em Isaías também diz o seguinte: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Mesmo que esta viesse a se esquecer, eu todavia, diz o Senhor dos Exércitos, jamais me esquecerei de ti. Deus nunca está longe, mas há momentos que nós sentimos que Ele está longe. Um exemplo: Israel abandonou Deus, mas Deus não abandonou Israel. Ele estava lá. No primeiro sinal de despertamento espiritual, pelas mãos do rei Josias, o Senhor ouviu a oração do povo, e eles retornaram para Deus.
Deus sempre estava lá. Agora, há momentos que nós sentimos que Deus está longe. Você ora e o seu coração não aquece. Você ouve a palavra e a Bíblia não vibra dentro de você. As coisas estão acontecendo, mas você não sente nada. Parece que Deus está longe. Quando você sente que Deus está longe, há necessidade então de um despertamento espiritual sobre as nossas vidas. Porque Deus não pode estar longe. Deus não pode estar longe. Voltando à nossa história, o povo ausente de Deus, despreza a Bíblia, mergulha no pecado, o sentimento é de que Deus está longe. Então o Senhor levanta um homem, um nome, Josias, e este rapaz, com apenas 16 anos de idade, ele começa a reinar em Israel, de acordo, nós lemos no texto aí, com 8 anos. Quando ele, 8 anos depois do seu reinado, ele começa uma reforma na casa de Deus. Isso aqui é importantíssimo, irmãos, porque todo despertamento espiritual, ele acontece quando nós começamos a reconstruir os nossos altares. A casa do Senhor precisava ser reformada. Nós podemos olhar para esse texto aqui por duas óticas. A primeira delas, a igreja, a estrutura da igreja, a casa do Senhor. O prédio, literalmente, que Josias chama para reforma. Ele chama para reforma o prédio erguido por Salomão. Alguns anos já haviam se passado, a poeira talvez já estava tomando conta do ouro nas paredes, os utensílios estavam jogados dentro de algum lugar, guardados dentro de uma caixa, e a casa do Senhor precisava de uma reforma, de uma pintura nova, de uma limpeza nos ouros da parede. O que era de madeira talvez estava estragando, o que era de cimento, porque lá tinha pedreiro, precisava de uma reforma. A estrutura chamada igreja, chamada casa do Senhor, precisava ser reformada. Irmãos, eu não sou um único certo, né? E nem me considero, claro, o único certo em meio a todos os evangélicos, né? Não é essa a imagem que a gente quer passar. Mas eu percebo, nesses últimos tempos, como que a estrutura da igreja precisa de uma reforma. Como que nós estamos precisando, não é criar coisas novas, entende? O que o Josias fez, não foi inventar nada novo. O que o Josias fez foi tirar a poeira do ouro das paredes. Foi arrancar os utensílios de dentro dos baús. Foi trocar a madeira que estava podre, consertar o reboco que estava soltando. Ele não fez nada, ele não criou nada de novidade para aquele povo. Sabe o que ele fez? Ele reformou. Como que nós, nesses últimos tempos, precisamos de uma reforma enquanto igreja do Senhor? Quantos utensílios nossos estão fora do lugar? Existem alguns utensílios sagrados dentro da igreja que nós removemos, que não poderiam ser removidos jamais, né? Um exemplo, hoje nós temos muitas igrejas que não realizam mais escola bíblica dominical, ela ficou antiquada. Nós não temos mais o hábito de trazer os nossos filhos à escola dominical. Entende? Nós não precisamos criar nada novo, nós estamos abandonando utensílios sagrados. Os nossos cultos de oração são cada vez mais vazios. A igreja é uma igreja que está removendo o utensílio da oração. A igreja está removendo o utensílio do jejum, o utensílio do aprendizado bíblico, e está substituindo isso por outras coisas. Como que nós, enquanto estrutura da igreja, estamos precisando pintar as nossas paredes? Não de forma literal, mas de forma espiritual. Josias entende isso. E ele começa a reformar a casa de Deus. Porque o que estava acontecendo ali não agradava ao Senhor. Não condizia com aquilo que Deus esperava do seu povo.
Em segundo lugar, eu olho para esse texto, que é o que eu quero chamar a sua atenção agora, olhando para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Nós já aprendemos em 1 Coríntios que nós somos o templo da habitação do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes Deus está distante, o pecado toma conta do nosso coração. Muitas vezes a Bíblia foi deixada de lado, porque a casa de Deus está desdeixada. O templo do Espírito Santo do Senhor precisa de uma reforma. Quem sabe nessa noite não é dia de você começar uma reforma na sua vida espiritual. Quem sabe você não ora há muito tempo, quem sabe há muito tempo você não jejua. Quem sabe há muitos anos você não lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Quem sabe há muitos anos você não participa do discipulado. Quem sabe há muitos anos você não trabalha, você não faz nada para Deus, você é apenas um espectador. Talvez está na hora da sua vida espiritual passar por uma reforma. Talvez está na hora de você se dispor em fazer algo para Deus, porque o serviço para Deus, ele é muito. Tem muita coisa para ser feita no reino do Senhor, na igreja do Senhor. Pode ter certeza que nós poderíamos fazer mais, se você se dispusesse. O nosso culto poderia ser melhor, se você se dispusesse. O nosso serviço a Deus poderia ser melhor, se você se dispusesse em fazer isso. São N ideias que nós podemos ter, para melhorar o nosso celebrar, o nosso cultuar ao Senhor. Quem sabe não é hoje o dia de você começar reformando a casa. Quando essa reforma começa, porque reformar a casa é tomar decisão, amém? Eu imagino o rei Josias entrando no templo e ele chega lá e os utensílios estão dentro de baú, a parede está tudo sujo de poeira. Então ele chama dois lá, que me fugiu o nome agora, né? E o Kias e não sei quem, e fala para ele assim: olha, pega o dinheiro das coletas. Irmãos, o negócio na igreja estava tão desdeixado, que você percebe que as pessoas entregavam a oferta na igreja, e parece que o gasofilácio ficava na porta, que a pessoa dava a oferta antes do culto. Então a pessoa chegava, tinha um gasofilácio na porta, a pessoa deixava a oferta lá. A vida espiritual está tão desleixada, que há muito tempo ninguém nem pegava as ofertas que estavam lá. Nem as ofertas o povo sabia de nada. E aí o rei fala assim: vai lá onde ficam as ofertas, que está lá abandonado, vê quanto que tem de dinheiro, entrega para os oficiais do templo, para eles pagarem o pintor, o carpinteiro, o marceneiro, o pedreiro, e reforme a casa do Senhor. Isso é a tomada de decisão. Você consegue entender que isso é a tomada de decisão? Você decide reformar a sua casa quando você fala assim: eu vou servir a Deus para valer agora. Agora eu vou regaçar as mangas, vou fazer pichincha, vou ajudar as crianças na festa da escolinha, vou falar com a Fernanda que eu quero ajudar na limpeza, na escolinha da igreja, vou ajudar o irmão Milton com a porta, vou dar alguma ideia lá para a gente poder melhorar, vou falar com o pastor, vou ajudar o pastor, quero estar junto, quero estar agarrado. Quando você toma a decisão de fazer, é o que a gente chama de reformar a casa, é o assumir a postura, é deixar o Espírito Santo brotar dentro de você, que você pode contribuir de alguma forma, amém? O Josias toma a decisão de reformar a casa, ele assumiu a postura, começaram a reforma. Irmãos, a obra de Deus e a espiritualidade estava tão desdeixada, que olha, isso aqui para mim é um absurdo, eu não sei se você vê com os mesmos olhos que eu. Dentro da igreja, isso mesmo, dentro da igreja, do templo do Senhor, da toda poderosa casa de Deus edificada por Salomão, eles perderam a Bíblia. Isso mesmo que você escutou. Eles perderam a Torá dentro do templo. Irmãos, que absurdo! O servente do pedreiro está lá quebrando alguma coisa, descascando um reboco, cai em cima dos pergaminhos lá. Ele vai lá ver, desenrola o pergaminho. O que é aquilo? Uma versão original da Torá.
É um absurdo isso. Eles perderam a Bíblia dentro da igreja. Em segundo lugar, não sabiam o que era. Que livro é esse que nós achamos aqui? Leia aí para me saber o que é. Amarás e servirás somente o Senhor teu Deus. Não terás diante de ti outro Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Guarde o sábado, que ele seja santo ao seu Deus. O que está escrito aí? O que é isso? São os mandamentos. Achamos a Bíblia. Olha o descaso da espiritualidade desse povo, que é tão grande, que eles perderam a Bíblia. Abre um parêntese e eu pergunto para você, será que daqui a 10, 15 anos, se Jesus não voltar até lá, a igreja vai chegar nesse ponto, celebrar, cultuar ao Senhor, sem a Bíblia? Porque havia culto, havia festas, havia sacrifício, só que eles tinham feito alguma coisa, que não precisava da Bíblia mais. Que vergonha, irmãos. Daqui a pouco os nossos cultos não vão precisar de Bíblia mais. Nós hoje estamos recheados de frases de efeito. Achamos bonito aquela frase que você põe o pastor assim com o dedo apontado, dizendo, "Ô vai, ô racha". Aí a pessoa, ai que maravilha, "Ô vai, ô racha". Tinha um candidato a prefeito lá em Pará de Minas, que era o Matias, e o vice dele era o Borracha, era o borracheiro. Aí a propaganda era essa, "Ô vai, ô racha", Matias e Borracha, né? E eles perderam. Rachou, não foi, né? E aí, irmãos, a gente põe aquelas frases de efeito, com o pastor apontando o dedo, e acha aquilo a mil maravilhas. Não se iluda, daqui 10 ou 15 anos, se Jesus não voltar, nós estaremos na mesma condição. Não faremos da palavra de Deus caso algum. A cada tempo que passa, irmãos, a Bíblia para nós é um utensílio deixado de lado. Aqui a situação é extrema. Imagina se nós chegamos aqui na igreja, 30, 40 pessoas, e não tem uma Bíblia. Irmãos, vamos ler um texto aqui, quem tem uma Bíblia? Não, pastor, ninguém tem Bíblia. É isso que acontecia lá, não tinha Bíblia. O povo perdeu a Bíblia, e aí o pedreiro acha a Bíblia, e o pedreiro pega a Bíblia e entrega ao sacerdote. O sacerdote pega a Bíblia e leva para o rei, e lê diante do rei a Bíblia. O que o rei faz? Rasga as suas vestes, e fala assim, quem é o profeta? Quem é o profeta da nossa geração? Em Ezequias, o profeta era Isaías, né? Nós não temos um profeta depois disso. Quem é o profeta do período de Josias? Não se assuste, é isso mesmo. Vou pender para o lado das irmãs agora. Era uma mulher, Hulda, era profetisa em Israel nos dias do rei Josias. Pode acabar de ler o capítulo lá. O rei procura a profetisa e ela fala para ele o que ele deveria fazer, e o povo se quebranta diante de Deus e retorna aos caminhos do Senhor. Eles voltam à essência. Eles retomam o culto. A casa agora está reformada, o centro é a Bíblia, Deus vai chegar para perto deles. Irmãos, nós vivemos um tempo aonde isso se faz necessário. Eu quero ser a voz de Josias para essa geração, de rasgar as vestes e falar, é tempo de retornarmos a Deus, é hora de voltarmos ao Senhor. Nós nunca vivemos um tempo como estamos vivendo agora, e mais do que nunca, a vinda do Senhor já se aproxima, e nós precisamos estar perto, em comunhão com o nosso Deus, em nome de Jesus. Hoje, irmãos, basta olharmos aí à nossa volta.
A nossa caminhada cristã, pelo menos eu vou dar testemunho da minha, não é uma caminhada ainda muito grande, mas ela já tem uma história, né? Eu me converti nos anos 2000, né? Me converti lá em Pará de Minas nos anos 2000. Fui para o seminário em 2002, em 2002, eu saí da minha igreja local, a igreja estava experimentando um despertamento espiritual muito forte. Deus tinha levantado a igreja com libertação, com culto de libertação na cidade. Quantas vezes, irmãos, a igreja lá era muito pequena, essa igreja hoje já é um templo maior, mas naquela época era uma igreja talvez desse mesmo tamanho nosso aqui, e a gente colocava cadeiras do lado de fora, no passeio, na sexta-feira, porque não cabia gente dentro da igreja, né? Eu me lembro que um irmão tinha um depósito de material de construção e era doido para ampliar a igreja, e só que o pastor nosso lá da época acreditava muito mesmo na vinda de Jesus, ele acreditava mesmo que Jesus ia voltar naqueles dias, e não estava errado, não, ele estava certo, né? É assim mesmo que a gente deve viver. E aí o irmão, dono do depósito de material de construção, chega para o pastor e fala assim: pastor, vamos quebrar essa parede do fundo, vamos construir, vamos aumentar. Aí o pastor falou assim: não, eu não vou aumentar a igreja. Aí o irmão perguntou, na reunião, por que, pastor, que nós não vamos aumentar a igreja? O pastor falou assim: eu não vou construir almoxerifado para o diabo. Aí por que? Jesus está voltando e não vai largar esse prédio aí para o diabo, não precisa. Acho que a cabeça do pastor era meio limitada. Né? Tanto que os irmãos, depois o pastor saiu, veio outro pastor, e aí esse pastor cresceu a igreja do jeito que os irmãos queriam. Hoje lá é um templo grande, maravilhoso, ficou linda a construção lá, né? Mas a igreja estava passando por um despertamento espiritual muito forte, e aí a gente abriu mão de tudo, foi para Belo Horizonte, morei em Belo Horizonte, né, 4 anos, fiz lá o SEBENJ, o seminário. Essa semana uma pessoa me perguntou sobre seminário lá no meu local de trabalho, na hora que eu contei para ela, até eu fiquei assustado. Pensei assim, gente, realmente o preço que a gente paga, né, ministerialmente falando, o caminho que a gente trilha não é um caminho fácil de ser trilhado. E aí a gente ficou em Belo Horizonte 4 anos, e eu vivi um período da igreja em Belo Horizonte muito bom, uma bênção, um avivamento em todas as igrejas, célula explodindo em Belo Horizonte, o evangelho sendo pregado, aquela maravilha. Vim para Bom Despacho dentro desse mesmo pique, de Bom Despacho vim para a Lagoa da Prata, né? Já estamos aqui desde 2009, são 13 anos, mês que vem faz 13 anos que nós estamos aqui em Lagoa da Prata, graças a Deus. Irmãos, e nessa curta caminhada de 22 anos de evangelho, né? Essa semana completou 10 anos essa semana completou 9 anos de ordenação ministerial, mas já são 16 anos de ministério, contando desde quando eu cheguei em Bom Despacho. Ao longo dessa curta jornada ministerial que nós estamos trilhando, eu nunca vi uma necessidade tão grande de retornarmos à essência de Deus como agora. Meu irmão, mais do que nunca, nós temos irmãos aqui assentados que vão compreender, acho que todos nós que estamos aqui, muito bem o que eu quero dizer. Há poucos anos atrás, nós tínhamos uma presença mais genuína de Deus. Eu não estou falando de emocionalismo, não estou falando de Espírito Santo, de batismo no Espírito Santo, de visitação de Deus. Há poucos anos atrás, nós tínhamos isso em muito mais intensidade do que hoje. E a culpa, meu irmão, ela em algum momento até pode ser da estrutura, mas na maioria das vezes, nós é que estamos precisando entender a necessidade de retornarmos para Deus, de rasgarmos as nossas vestes e voltarmos à essência da adoração ao Senhor, de servir a Deus para valer, de verdade mesmo. Ninguém evangeliza mais porque antigamente era você
que pegava o folhetim e saía no domingo de tarde. Quando você fala que ninguém mais está indo evangelizar no domingo de tarde, é porque você não está indo mais. Você parou de ir. Quando você diz que a igreja não adora mais, é porque você parou de adorar. Quando você diz que as palavras mudaram, é porque o seu estilo de pregar e de viver também mudou. Irmãos, mais do que nunca há dentro de nós uma necessidade muito grande de retornar para Deus, de voltar para o Senhor, como Josias tomou a decisão de retornar para Deus, de estar servindo ao Senhor de coração, em espírito e em verdade, porque Ele está aqui. Ele não te abandonou, Ele não te deixou. Assim como aconteceu com Josias, Ele está esperando um mínimo de disponibilidade sua para tocar o seu coração, te encher novamente. Ele está esperando só você assumir a postura de falar assim: eu te quero, Deus, e Ele vai vir te visitar. Ele está esperando você assumir a postura de dizer assim: agora eu vou te servir para valer. Nós estamos criando também, aí agora eu não vou falar para os mais velhos, agora eu vou falar para os mais novos de fé. Nós estamos criando também a geração que serve a Deus de qualquer maneira. Deus manda dizer para você nessa noite: chegou a hora de você tomar uma posição diante de Deus e querer servir a Ele para valer. Não é em cima do muro, não é de qualquer maneira, não é só por servir. Deus quer você nos braços dEle, o Senhor quer você para Ele, o Senhor quer você professando que Ele é Senhor de toda a terra. Mais do que nunca está na hora de entregarmos para valer a nossa vida nas mãos do Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia! Glória a Deus. Volta, meu irmão. Pastor, mas e o pecado? O Espírito Santo de Deus vai te libertar dele, em nome de Jesus. Pastor, mas o que me aprisiona? Eu profetizo as cadeias quebradas sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, mas e a distância? Chora na presença dEle, porque Ele está mais perto do que você imagina. Pastor, mas e a Bíblia? Comece lendo, nem que seja pequenas porções, mas é tempo de despertamento espiritual. Volta para Deus, volta para o Senhor, meu querido. Ele está de braços abertos te esperando para voltar. Eu sei que você não está desviado, eu sei que você continuou em comunhão com Deus. A história que eu vou citar agora não é para desviado, é para quem está distante. Lembra do filho pródigo? Eu imagino o velho pai, já em idade avançada, sentado na cadeira de balanço da varanda de sua fazenda, todos os dias, todas as tardes, observando ao longe a sua porteira, aguardando com que o seu filho, que o havia traído, que o havia pedido os seus bens e ido embora, voltasse para ser recebido por ele. Eu não duvido que este pai ficava cotidianamente olhando da sua varanda, a porteira de sua fazenda, aguardando o seu filho chegar, até que um belo dia ele viu algo que, como um mendigo, se arrastando até a entrada daquela fazenda, e antes que o filho chegasse até a fazenda, o pai corre ao seu encontro, abraça, e antes que o filho falasse qualquer coisa, fala assim: meu filho. Peraí, pai, peraí, eu ainda não falei o que eu quero. Você é meu filho. Não, pai, eu fiz o que era errado. Permita que eu volte para sua casa e seja apenas mais um de seus servos. Não, traz uma túnica, põe umas sandálias, coloque o anel no seu dedo, porque o meu filho que estava perdido voltou para casa.
Não importa o seu pecado, não importa a sua prisão, o Pai está te esperando de braços abertos. Ele tem obra para fazer na sua vida, Ele tem o que completar na sua casa, Ele tem o que completar na sua família, tem bênçãos para você, tem milagres sobre a sua vida, sobre a sua casa, tem profecia que ainda não se cumpriu. Volta para a presença do Senhor. E eu sei, você não está desviadão não, você não está afastadão não, você está em comunhão, você está bem, mas Deus não tem só isso para você não. Deus tem a glória, Deus tem a presença, Deus tem o mover dEle ao seu coração. Deus quer que você sinta Ele. Volta até aqueles momentos de intimidade, volta a adorar a Deus em espírito e em verdade, volta a fechar os seus olhos e ter visões. Deus quer dar visões novamente para nós que estamos aqui. Quantos de nós já tivemos visões de revelação, visões de profecia, visões de anjos, e há muito tempo não experimentamos isso mais? Repreende isso, meu irmão. Deus quer você perto dEle, e estar perto de Deus é experimentar e viver também essas coisas. Nós não podemos falar disso como que se isso fossem coisas do passado. Nós precisamos falar disso, porque são coisas do presente, é para agora. Volta a dobrar os seus joelhos no chão, volta a adorar a Deus em espírito e em verdade durante o louvor, volta para Deus largando o pecado, volta para a Bíblia. É tempo de voltarmos à essência, ao Senhor, à adoração verdadeira. Nós nunca necessitamos tanto quanto agora. Eu sinto isso, eu sinto a necessidade de voltar urgentemente a viver tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. É noite de voltarmos ao Senhor, meu irmão. Eu não quero ser sozinho não, seja você também a voz de Josias para esse tempo, que ecoa no meio de Lagoa da Prata, onde as pessoas vão voltar para Deus, vão se voltar para o Senhor. Não é por dinheiro, não é por aquilo que Deus pode fazer, não é por emocionalismo, é porque Ele é Deus. Todos nós que estamos aqui o conhecemos, sabemos de fato quem Ele é e o que Ele pode fazer. Volta para Deus, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé, enquanto a irmã Márcia prepara aqui mais uma canção, mais um louvor, vamos orar. Glória a Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça nesse momento. Eu vou fazer 2 orações. A primeira delas é pedindo a Deus para que nós possamos voltar para Ele. Volta para o Senhor, meu irmão. E eu não estou falando para desviado não é desviado não, é voltar à intimidade. É igual aquele relacionamento que está frio, você está assim com o Senhor, existe um relacionamento, mas ele está frio. Nessa noite o Senhor quer que você volte para Ele, amém? Volta para Deus nessa noite, faça uma oração aí, fala: Senhor, eu te quero, Senhor, eu quero voltar, eu preciso voltar à essência, a adoração que é o Senhor, precisa estar na sua presença. A sua presença é o que eu mais quero, a sua presença é o que eu preciso, a sua presença, Pai, é que me sustenta. Eu quero orar por você, e durante a minha oração eu vou orar por você, mas aprenda uma coisa: Deus quer escutar a sua oração. Volta para Deus nessa noite, volta para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós queremos voltar para Ti, Pai. Nós queremos voltar ao nosso primeiro amor nessa noite, Pai. Nós queremos voltar ao princípio de tudo, Senhor. Aleluia.